Boa tarde. Está começando o programa A Hora do Campo. Boa tarde. Está começando agora o programa A Hora do Campo. Nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019, aqui quem fala é Edivânia Barbosa, estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre biofortificação de alimentos e contamos com a presença das estudantes do curso de Agronomia, Camila Silva Barbosa e Maricelma Barbosa Nascimento, e com a participação do professor Adérico Badaró. Boa tarde aos convidados. Hoje falaremos sobre biofortificação de alimentos, tema bastante interessante e muitas vezes desconhecido por parte da população. Você está escutando A Hora do Campo. Boa tarde aos nossos convidados. Hoje falaremos sobre o tema sobre biofortificação de alimentos, tema bastante interessante e muitas vezes desconhecido por parte da população. Então, vamos dar início aqui às nossas perguntas, né? Então, sempre que ouço falar em biofortificação de alimentos, esse termo está associado à fome oculta. Para começar o nosso bate-papo, gostaria que explicassem o que é a fome oculta e esclarecesse aos nossos ouvintes de que forma ela pode afetar a nossa saúde. Boa tarde, Edivânia. Boa tarde aos ouvintes da Grande Rio FM, seja os daqui de sede, seja os que acompanham o programa através da internet e em todas as comunidades sintonizadas ao nosso programa. Bom, Edivânia, o termo fome oculta trata-se assim, de um estado de carência nutricional decorrente da falta ou do baixo consumo de micronutrientes. Esses micronutrientes sejam vitaminas ou minerais que são considerados essenciais ao nosso organismo. Bom, a fome oculta, como o próprio nome sugere, ela vai se instalar de uma forma praticamente imperceptível no organismo e às vezes vai poder passar despercebida até em um exame médico, uma avaliação clínica. Porque às vezes nós nos preocupamos com o consumo de carboidratos, com o consumo de proteínas e deixamos um pouco de lado o consumo desses minerais que vão ser tão importantes para todos nós. E, às vezes, mesmo que a fome oculta não chegue a uma fase terminal, o estágio terminal, ela vai trazer diversos prejuízos à saúde. Por isso que as práticas saudáveis, práticas alimentares diversificadas, são tão importantes. Sobretudo quando a gente fala nos primeiros 1000 dias de vida, contando a partir da gestação. Uma vez que esses primeiros 1000 dias de vida, uma nutrição balanceada nessa fase, irá influir na saúde de toda a vida adulta. Nesse sentido, essa fome oculta vai trazer diversos prejuízos à nossa saúde em decorrência da carência desses micronutrientes. Quais são esses micronutrientes? Principalmente minerais como ferro e zinco e vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo A. E vão estar associadas a problemas como a cegueira noturna, como o nanismo em crianças, problemas de deficiência no sistema imunológico. Tudo isso está relacionado a essa fome oculta que passa despercebida na maioria das vezes. Só complementando a fala de Camila, recentemente a FAO publicou um trabalho onde mostra um quantitativo da fome oculta no Brasil e também a nível mundial. Então, nesse trabalho é relatado que crianças na faixa etária de até 5 anos, mundialmente falando, 48% delas apresentam anemia, em função da deficiência de ferro, e 30% apresenta deficiência de vitamina A. Os dados para o Brasil, em termos de anemia um pouquinho superior, então nós temos praticamente em torno de 55% das crianças com idade até 5 anos com deficiência de ferro, consequentemente com anemia, e 13% das crianças também com idade até 5 anos com deficiência de vitamina A. Então, diante desses dados, a gente percebe a importância que tem uma nutrição
completa e o combate à fome oculta. Obrigada. Camila, sabendo então o que é a fome oculta e os malefícios que esta pode causar à saúde humana, gostaria de saber de que forma ela pode ser combatida, ou seja, quais as estratégias que temos para evitar ou suprimir essa possível deficiência de micronutrientes e vitaminas. Boa, Edivânia, nós temos disponíveis alguns meios de intervenção para esse problema, né? Dentre eles, nós temos, principalmente, assim, de início, a diversificação alimentar. O que seria essa diversificação alimentar? Seria uma alimentação balanceada, com alimentos variados, que pudessem suprir todos esses micronutrientes que são necessários. No entanto, quando a gente fala, principalmente de países subdesenvolvidos, o acesso a essa diversificação alimentar é muito incipiente. É muito difícil se falar sobre essa forma de combate da fome oculta nesses países que estão ainda em desenvolvimento, que têm altos índices de anemia, de deficiência por ferro, nanismo e essas outras doenças. Uma outra forma de combater essa fome oculta é através da fortificação de alimento, que é o processo no qual vai ser acrescido ao alimento, né, um ou mais nutrientes para corrigir essas deficiências. Ou seja, depois, na fase de processamento desse alimento, vai ser adicionado algum desses nutrientes. Isso acontece muito em relação ao sal, onde é adicionado iodo, acontece com a farinha, onde é adicionado ácido fólico, o flúor, a água, né? Então, essa daí vai ser uma segunda forma que nós temos para combater esse quadro de fome oculta. A terceira forma, e que está sendo uma das mais comuns atualmente, falando assim, que as pessoas têm o hábito de fazer, é a suplementação, que a gente costuma falar suplementação medicamentosa. O que é isso? As pessoas vão lá até as farmácias e compram lá um suplemento, onde vai ter em comprimidos, né, seja em comprimido ou em pó, esses nutrientes para fazer essa suplementação através de medicamentos. E a quarta forma que nós temos é através da biofortificação de alimentos, que é o nosso tema de hoje, né, de falar de hoje, que é uma forma assim, que vem se desenvolvendo e que nós iremos abordar como entender o que é a biofortificação de alimentos. É uma opção sustentável, que vem sendo desenvolvida no Brasil mais recentemente, né, a partir dos anos 2000, de baixo custo e que vai suprir essas necessidades nutrientes da população carente através de alimentos que são já consumidos convencionalmente por elas. Então, a gente tem que entender que a biofortificação vai consistir num processo, né, já de cruzamento de plantas, que o professor Adérico vai explicar mais à frente, onde vai selecionar e obter variedades que possuam maior teores de ferro, maior teores de zinco, ou de beta-caroteno, que vai ser precursor lá da provitamina A, e que vai combater essa deficiência. Ou seja, vai ser através de uma técnica de melhoramento, no qual nós iremos nos ater, e que vai possibilitar aumentar esses teores de vitaminas e minerais em alimentos tradicionalmente consumidos pela população. Então, Edivânia, conforme relatado por Camila, dentro dessas 4 opções que a gente tem para ter uma dieta mais completa, o processo de biofortificação em si, ele tem priorizado aqueles alimentos que são básicos para a população-alvo, né, que no caso é população que está em um nível maior de vulnerabilidade social. Então, os alimentos que a gente tem biofortificados à disposição da população hoje são basicamente o feijão comum, né, feijão de arranca, o feijão calpi, né, que é o feijão de corda bastante consumido aqui no Nordeste. Temos também biofortificação de batata doce, de mandioca, em menor escala de trigo, né, milho e de abóbora, né. Então, essas culturas, né, foram selecionadas de antemão para ter início a esse programa de biofortificação, em função de constituir basicamente os alimentos de base da população brasileira. Então, conforme relatado por Camila, a biofortificação é basicamente buscarmos alcançar agronomicamente, né, alimentos que tenham a maior capacidade de acumular nutrientes, né, e especificamente
Os alvos atuais é o beta-caroteno, ou precursores de vitamina A, e os elementos zinco e ferro. A princípio havia uma preocupação muito grande com relação à segurança no consumo desses alimentos enriquecidos no tocante ao quantitativo, né? Será que esses alimentos enriquecidos poderiam, ao cidadão consumi-lo, extrapolar os níveis diários, né, recomendados para ferro, para zinco, né? Então, isso não tem problema algum, porque a concentração que se busca obter via o melhoramento, via técnicas agronômicas nesses alimentos, é uma concentração tal que o cidadão necessitaria de consumir uma quantidade muito grande desses alimentos para que, em vez de só ter efeitos benéficos, passasse a ter efeitos maléficos. Então, nós temos uma fonte bastante segura de minerais, de micronutrientes, de vitaminas nesses alimentos biofortificados. Compreendido, professor Adérico. Obrigada pelo esclarecimento. Camila, pelo relatado agora por você e pelo professor Adérico, percebo que é uma estratégia nutricional interessante na alimentação humana para suprir as deficiências nutricionais. Qual a estratégia utilizada nessas pesquisas para se chegar nesse alimento biofortificado? Bom, Edivane, então, conforme eu relatei na fala anterior, a gente tem hoje 8 culturas que são alvo do programa de biofortificação. Então, a gente tem o arroz, o feijão comum, o feijão calpi e o trigo, né, cujo objetivo é aumentar nesses alimentos as concentrações de ferro e zinco. E a gente tem a cultura da abóbora, mandioca, batata doce e o milho, que estão sendo trabalhados para se aumentar o teor de beta-caroteno, que é precursor da vitamina A. Então, uma vez ingerido esses alimentos ricos em beta-caroteno, no nosso organismo a gente vai ter a conversão em vitamina A. Para se alcançar esses alimentos que tenham maiores teores desses elementos, a estratégia utilizada tem sido o melhoramento genético, né? Então, o que se tem sido feito é buscar identificar dentro de cada uma dessas culturas, né, variedades cultivares que naturalmente têm a maior capacidade de acumular zinco, acumular ferro, acumular maior quantidade de beta-caroteno. Isso é feito via o procedimento de melhoramento convencional. Então, se pegarmos a cultura da mandioca, a cultura do feijão calpi, né, os trabalhos iniciais de melhoramento realizados pela Embrapa, milhares de variedades distintas foram avaliadas quanto à capacidade de acumular esses micronutrientes, de acumular esse beta-caroteno, e aquelas que naturalmente têm essa capacidade de bioacumulação foram selecionadas, né? Muitas delas ainda não apresentavam os níveis desejáveis, os níveis que se pretende alcançar de bioacumulação desses micronutrientes e vitaminas. Então, a partir daí, pode ser realizada uma série de cruzamentos entre materiais, selecionando nos descendentes, né, sempre as melhores combinações genéticas existentes, né? Então, basicamente um processo de buscar identificar dentro da variabilidade genética que existe dentro de cada cultura, aqueles materiais que têm maior capacidade de acumular zinco, ferro e beta-caroteno, e realizar o intercruzamento entre, né, essas variedades com o intuito de unir o que há de bom em cada uma delas. É importante que a gente separe aqui muito bem a questão da transgenia. Então, a gente tem transgenia como um outro método de melhoramento possível de ser utilizado, né, mas que não é uma ferramenta que tem sido utilizada dentro do Programa de Desenvolvimento de Cultivares visando culturas biofortificadas, né. Então, todas as cultivares que a gente tem lançada para as culturas aqui citadas foram desenvolvidas via melhoramento convencional, ou seja, todos os genes presentes nessas cultivares são genes da própria espécie. Não há inserção de genes de espécies distintas, conforme ocorre com outras características que são alcançadas em vegetais via transgenia.
Ao longo desse processo de melhoramento, uma série de variáveis são analisadas nessas características. Então, como é um programa de melhoramento que visa biofortificação, é claro que o objetivo principal é que uma cultivar, para ser lançada, para ser recomendada ao agricultor, ela tem que apresentar os níveis desejados de cada um desses elementos. Então, a concentração de zinco, a concentração de ferro, a concentração de beta-caroteno tem que chegar aos níveis desejados. Porém, não adianta só eu desenvolver uma cultivar de mandioca, por exemplo, que tem alta concentração de beta-caroteno, se esse beta-caroteno não estiver biodisponível para o organismo humano, ou seja, quando nos alimentarmos dessa mandioca biofortificada, esse beta-caroteno tem que ser prontamente assimilável pelo organismo. Então, além da avaliação dos níveis, é feita também a avaliação da biodisponibilidade, né? Quanto que desse micronutriente ou dessa vitamina está presente no alimento, está disponível para ser absorvido ou metabolizado no organismo humano. Também tem toda a questão da análise sensorial, né? Geneticamente, quando a gente altera uma característica via melhoramento numa cultura, automaticamente essas alterações podem ter reflexo sobre outras características. O que tem sido verificado para essas cultivares biofortificadas é que, além de se alcançar os teores desejáveis dos micronutrientes e das vitaminas, algumas alterações na aparência e no sabor têm sido também verificadas. Então, se a gente pensar nas cultivares de batata doce biofortificada, a polpa dessa batata doce ela é amarelada, bastante alaranjada, né? Isso tudo em função do beta-caroteno. Então, o beta-caroteno dá uma coloração amarelada aos alimentos. Então, quando a gente compara uma batata doce biofortificada com a batata doce comum, né? Então existe essa diferença de coloração, né? Batata doce pode ser roxa, né? Coloração ali arroxeada, a polpa, enquanto a biofortificada, a polpa dela é alaranjada. Também muda a textura, né? Essa batata doce biofortificada, por exemplo, a cultivar a BRS Amélia, ela tem uma polpa bem mais macia. Se a gente analisar o feijão calpi, além de se chegar em cultivares que tem alto teor de zinco, cultivar que tem alto teor de ferro, essas cultivares também têm um sabor um pouco mais adocicado. Então, durante o processo de melhoramento e na colocação dessas cultivares no mercado, né, analisa-se também as características sensoriais, né, dos produtos obtidos a partir dessa cultivar como alimento. Então, se a cor tem uma boa aceitação pela população, se o sabor tem uma boa aceitação pela população, dentre outros fatores. E, por último, e não menos importante, é claro que a gente leva em consideração também o desempenho agronômico dessas cultivares. Então, tem que ter as características que atendem aos objetivos da biofortificação, tem, mas nós não podemos esquecer também que deve apresentar características de bom desempenho agronômico, pensando da porteira para dentro. Uma cultivar que seja excelente em termos de níveis de micronutrientes, por exemplo, mas que agronomicamente não seja superior, com certeza ela não seria adotada pelo agricultor, portanto não teria sucesso nesse programa de biofortificação. Das 8 culturas aqui citadas, então, para o milho, por exemplo, a Embrapa já tem uma cultivar desenvolvida, né, e recomendada, que é a BRS 4104. Né? Então, essa cultivar ela é enriquecida em beta-caroteno, então é uma cultivar que tem um grão de coloração alaranjada bem intenso. E quando a gente compara essa cultivar biofortificada com as cultivares comuns, né, a gente verifica que nela a concentração de beta-caroteno é 3 vezes superior. Na cultura da batata doce, a gente já tem 2 cultivares desenvolvidas ou recomendadas pela Embrapa, né? A BRS Amélia e a Burregá. Essas 2 cultivares, né, ela tem a polpa um pouco mais doce e mais macia do que as cultivares comuns que a gente encontra no mercado ou não biofortificadas. Conforme já relatado, a polpa bastante alaranjada, né? E um consumo aí em torno de 50 gramas dessa batata biofortificada por dia já é suficiente para suprir a necessidade diária de vitamina A.
Na cultura da mandioca também, o objetivo da biofortificação é aumento do teor de beta-caroteno, né? A Embrapa também já teve bastante êxito nessa linha de desenvolvimento com o lançamento de 3 cultivares, né? Então hoje a gente tem a BRS Jari, BRS Gema de Ovo e a BRS Dourada, né? Essas mandiocas também, em função da alta concentração de beta-caroteno, elas têm a raiz de coloração amarelada. No feijão calpi e no feijão comum, o objetivo, conforme relatado anteriormente, é o aumento de teor de ferro e teor de zinco, né? Então, para o feijão calpi, para o feijão de corda, a gente tem 3 cultivares já desenvolvidas e recomendadas pela Embrapa, que é a BRS Aracê, BRS Chique-Chique e a BRS Tumucumaque, né? Então, para essas cultivares de feijão calpi, um consumo de algo em torno de 300 gramas por dia de feijão calpi biofortificado já é suficiente para suprir as necessidades diárias de ferro e zinco. Para o feijão comum, né, que é o feijão de arranca, a gente tem 3 cultivares também recomendadas pela Embrapa. Então tem a BRS Sublime, tem a BRS Cometa, né, que são cultivares de coloração de grão do padrão carioca, né, esse grão bege com listras marrom, a gente encontra bastante no supermercado. E uma cultivar de tegumento preto, que é o BRS Supremo. Então essas 3 cultivares, elas têm teores de zinco e teores de ferro em torno de 6, 7, 5% superior à cultivar que a gente mais encontra no mercado, que é a cultivar pérola. Então, conforme já relatado aqui nesse rol de cultivares, a gente tem para feijão comum, para feijão calpi, para mandioca, para batata doce, para o milho, cultivares recomendados. Para a abóbora, para o trigo e para o arroz, a gente ainda não tem material recomendado. Então, ainda está num estágio um pouco menos avançado no desenvolvimento dessas cultivares, mas creio que em breve a Embrapa deve disponibilizar cultivares biofortificadas também para essas culturas. E se a gente observar, né, no rol de cultivares aqui relatadas, independente da cultura, a gente tem praticamente todas as cultivares sendo desenvolvidas pela Embrapa, né, com exceção da cultivar Borregá de batata doce, que é uma cultivar que foi desenvolvida nos Estados Unidos. A cultivar norte-americana foi introduzida e somente recomendada pela Embrapa aqui no país. Então daí já fica um indicativo de quem é a instituição que vem trabalhando fortemente nesse programa de biofortificação aqui no Brasil, que mais à frente nós vamos comentar dos atores desses programas de biofortificação, tanto em nível nacional quanto internacional. Certo, muito obrigada, professor Adérico, pelas considerações, e chegamos ao final do primeiro bloco do programa Hora do Campo. Vou deixar vocês, nossos ouvintes, com a música Romaria, do cantor João Mineiro e Marciano. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos conversando sobre biofortificação de alimentos. Dando continuidade à nossa entrevista, gostaria de perguntar aos nossos convidados. Camila, no bloco anterior, o professor Adérico relatou que esses alimentos biofortificados são obtidos pelo desenvolvimento de cultivares, que tem maior valor nutricional no que se refere à composição de micronutrientes e vitaminas. Diante disso, a próxima pergunta que faço é:
quais são as instituições que estão trabalhando nessa cadeia de desenvolvimento, avaliação e difusão dos alimentos biofortificados? Bom, Edvânia, os estudos sobre biofortificação são relativamente recentes, se a gente for considerar, né? Porque eles iniciaram-se nos Estados Unidos na década de 90 e com isso surgiu o programa internacional que é mais ou menos o responsável pela difusão e fazer parcerias ao redor do mundo, que é o Harvest Plus. Ele é responsável por promover e por coordenar as ações referentes à biofortificação de alimentos no mundo inteiro. Então, a partir do surgimento desse programa na década de 90, e das pesquisas realizadas por ele no desenvolvimento de cultivares, outros países foram, a partir do convite deles, desenvolvendo também programas nesse viés, nessa vertente, né? Como é o caso do Brasil. No Brasil, os estudos iniciaram a partir dos anos 2000, o Harvest Plus, que é o programa internacional que eu mencionei, entrou em contato com a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, para desenvolver esses alimentos biofortificados também aqui no país. E assim surgiu o programa Biofor, né, que é o programa brasileiro relacionado à biofortificação de alimentos. Então, a Embrapa, atendendo a esse convite, consolidou essa rede de pesquisa chamada Biofor. E isso eles iniciaram prioritariamente por regiões do país onde tinha menores índices de desenvolvimento humano. Então, as pesquisas foram surgindo prioritariamente no estado do Maranhão e foram indo para outros estados, né, de alimentos, como mencionado anteriormente, que fazem parte da mesa do brasileiro. A gente não está falando de nenhum alimento difícil, né, de ser consumido. A gente está falando de feijão, falando de mandioca, de coisas comuns para os brasileiros. Então, um dado interessante em relação ao que o professor Adérico mencionou é que o Brasil é um país onde trabalha-se com 8 espécies, né? Onde são 8 culturas diferentes nesse viés de biofortificação. Então, a partir inicialmente do Harvest Plus e no Brasil do Biofor, foram formando-se parcerias, a Embrapa foi formando parcerias com universidades, com instituições referentes à pesquisa, para desenvolver essas cultivares biofortificadas no país. Nesse grupo de trabalho com a biofortificação, então, a gente tem no Brasil a coordenação do projeto pela Embrapa, né? As diversas, aí ingressa nesse grupo aí as diversas unidades da Embrapa, né? Embrapa Agroindústria de Alimentos, as Embrapas específicas que trabalham com culturas, e também existe um grupo muito grande de instituições parceiras, que aí entra diversas universidades, institutos estaduais de pesquisa, institutos estaduais de extensão, para que se consiga cumprir todas aquelas etapas de avaliação que existe para esses alimentos, né? Desde a parte de desenvolvimento da cultivar até a parte de avaliação dos efeitos que esses alimentos estão tendo no público-alvo, né? O que está acontecendo com os indivíduos que estão consumindo esses alimentos biofortificados. Então, esses alimentos estão cumprindo o papel para o qual foi desenvolvido o projeto. Então, é uma rede muito grande de parceiros que atua junto com a Embrapa, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Creio que ficou bem claro para nós e para nossos ouvintes, né, a importância desse projeto de biofortificação de alimentos e a forma como ele vem sendo conduzido. Para fechar a nossa discussão sobre o tema, gostaria que Maricelma, uma das nossas convidadas, falasse um pouco sobre o progresso dessas ações de biofortificação aqui no Brasil. Os alimentos biofortificados têm alcançado seu público-alvo? Boa tarde a todos os ouvintes da Grande Rio FM. Então, Edvânia, os alimentos biofortificados têm sim alcançado o seu público-alvo. No Brasil, existem diversos planos de erradicação da fome implantados pelo governo federal,
como o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o Programa Alimentação do Trabalhador, o Programa Bolsa Família, o Programa de Suplementação de Ferro e Vitamina A, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, sendo este o maior programa de alimentação escolar do mundo, que introduz na merenda escolar produtos saudáveis e fonte de minerais essenciais às crianças, como os alimentos biofortificados. A distribuição de alimentos biofortificados no Brasil teve início, como a colega Camila disse anteriormente, no estado do Maranhão, assim como do Piauí e Sergipe, onde já foram entregues sementes, caules e mudas de cultivares de maior nível nutricional, como mandioca, feijão calpi, conhecido também como feijão de corda, milho e batata doce. E a escolha desses estados do Nordeste não foi ao acaso. Isso se deve por eles terem os menores índices de desenvolvimento humano, o IDH, do país. E sabe-se que ligado ao grau de desenvolvimento humano está as condições econômicas de acesso a produtos alimentícios de boa qualidade nutricional, para que supram suas necessidades. Enquanto que nos países em desenvolvimento a solução para acabar com a desnutrição é aumentar substancialmente, por parte da população carente, o consumo de carne vermelha, frango, peixes, frutas, legumes e hortaliças, o que pode demorar várias décadas e custar bilhões de dólares, em países subdesenvolvidos faz-se o uso de biofortificados na alimentação, atacando assim pela raiz os problemas de desnutrição, tendo como alvo a população mais necessitada, utilizando mecanismos de distribuição já existentes, ou seja, alimentos que já estão introduzidos à mesa do consumidor, além de ser cientificamente viável e efetivo em termos de custo. É, em suma, o primeiro passo essencial que possibilitará que famílias carentes melhorem de forma sustentável sua nutrição e saúde. São as crianças o principal foco da introdução desses alimentos biofortificados, pois são as principais vítimas de desnutrição, sendo nos seus primeiros 1000 dias de vida cruciais para o desenvolvimento. E se nesse período houver ausência de suplementação adequada, pode acarretar diversos problemas, como exemplo a deficiência de vitamina A, que pode causar problemas de visão, a deficiência de ferro, que causa anemia, e além disso pode afetar crianças e também gestantes, e a deficiência de zinco, que pode causar distúrbios do sistema imunológico e causar também alergias crônicas. Depois das crianças, as lactantes e os idosos são foco do grupo prioritário dos programas de biofortificação. Então, uma forma de reverter esse quadro de desnutrição está sendo distribuir essas variedades biofortificadas, como sementes, ramas e manivas, para escolas agrícolas, municípios, programas de merenda escolar e agricultores familiares, por meio de projetos e planos de programas da Embrapa, do governo federal e também de universidades, para que a população mais carente tenha acesso a essa forma de nutrição saudável e de baixo custo. Ok. Então, vocês falaram tanto sobre o benefício a respeito desses alimentos, que certamente agora o produtor ficou curioso, Como é possível ter acesso ao material propagativo das cultivares biofortificadas? Bom, Edivânia, o programa Biofor trabalha mediante parcerias capazes de difundir esse material biofortificado. Pense que interessante, Seu Zé, seu Judito, está lá no posto da comunidade Poste de Ferro, que planta todo ano feijão de corda, mas pode ter a opção de plantar um feijão de corda biofortificado, enriquecido, maiores teores de ferro, maiores teores de zinco. E como adquirir, como fazer essa parceria? De início, a gente tem que compreender que a gente tem que ter o aval da Embrapa, que através de convênios formados parcerias com as comunidades, com as associações, com os extensionistas, entram em contato com a instituição, e aí ela pode também direcionar para diversas parceiras que atuam como multiplicadores desse material e disponibilizar esse material propagativo, seja semente, seja as ramos,
Isso a partir do momento que seja a associação, que a comunidade manifeste interesse mediante o órgão, forme essa parceria para ser disponibilizado, então, o material. Não é uma coisa avulsa, entendeu? Tem a semente ali, vamos pegar e vamos plantar. Não. Tem que se ter um convênio com a Embrapa para haver essa permissão de formar parceria para poder difundir o material. E, além disso, eles levam em consideração o hábito alimentar da comunidade para essa disponibilização. Não adianta nada a comunidade não ter o hábito de plantio de mandioca e querer, por exemplo, o material propagativo para se plantar mandioca. Isso é uma das coisas que eles também levam em consideração na hora de formar essas parcerias. E também tem-se a opção de multiplicadores. Eles disponibilizam o material para determinados produtores que vão atuar multiplicando esse material para distribuição. Bom, muito obrigada, Camila, pelo seu esclarecimento a respeito aí da disponibilização do material propagativo. Então, pessoal, chegamos ao fim de um programa, A Hora do Campo, né? E com o tema de hoje sobre a biofortificação em alimentos, gostaria de agradecer aos nossos convidados aqui presentes, a Maricelma, a Camila e ao professor Adérico, e deixar aqui o espaço para eles fazerem suas considerações. Nós que agradecemos a Rádio Grande Rio e a professora Janaína pelo espaço aqui concedido para falar sobre biofortificação, principalmente por acreditarmos que esse programa pode contribuir muito com a sociedade. Agradecemos os ouvintes que nos acompanharam até agora e deixo aqui uma última mensagem que no campus da UFOB de Barra a gente já tem alguns trabalhos com culturas biofortificadas, né? Ainda bastante incipientes, mas em alguns dos eventos que a gente faz dentro do GT Agro, é o Grupo de Estudo de Tecnologias Agronômicas, a gente tem um stand onde a gente apresenta algumas das cultivares que aqui foi citadas hoje, né? Nós ainda não temos condições de fornecer material de propagação, então isso aí a gente ainda não consegue executar, mas quem tiver a curiosidade de conhecer algumas dessas cultivares biofortificadas e quiser conversar um pouco mais sobre alimentos biofortificados, é só ficar atento a esses eventos que normalmente a universidade promove ou outros órgãos municipais em parceria com a universidade, que nós estaremos lá à disposição para tratar um pouco mais sobre o tema. Bom, inicialmente eu agradeço o convite do professor Adérico por estar aqui mais uma vez no programa. Esse provavelmente seja meu último programa, A Hora do Campo, enquanto estudante. Agradecer à professora Janaína, não só por hoje, mas por todos os outros programas, pelo convite para apresentar o programa e por todas as participações, pela oportunidade. Agradecer a todos os ouvintes atentos ao programa, que nos ouvem, que têm atenção pelo tema. Às vezes é um tema que eles não conhecem e que gera uma curiosidade e é distante assim da realidade, mas agradeço a todos os ouvintes e, mais uma vez, reforçando a fala do professor Adérico, fiquem à vontade para nos procurar na universidade, estamos disponíveis para sanar possíveis dúvidas de todos vocês, e é isso. Muito obrigada a vocês, nossos convidados. E deixamos também aqui o nosso agradecimento ao senhor Arquimedes, presidente da Grande Rio FM, e a Chiquinho pelo apoio ao nosso projeto. Eu, Edivânia, me despeço de vocês, nossos queridos ouvintes, e deixo a música Tocando em Frente com Sérgio Reis. Ando devagar